vocês. Todo mundo precisa apertar o aceitar aí da gravação para começar. Na onde que aceita? Ah, começou já. Não, maravilha. Bom, então, pessoal, o que eu vou falar para vocês hoje é bem por cima, né? Mesmo porque eu não sou especialista, gostaria muito de ser, mas não sou. O que eu vou falar é o fundamento, é a base, é a estrutura por trás de muitas obras de arte e outras formas de expressão artística bidimensionais, como quadros, fotos, quadrinhos, entre outros. Essa estrutura por trás é ela que faz com que a gente veja um quadro, por exemplo, e pense, uau, como que o cara conseguiu, né? Como que o cara fez esse quadro, olha, tá tudo certinho, bonitinho e tal. Mas não é, entre aspas, difícil. Pintar, desenhar é questão de prática também, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês são algumas dessas ideias fundantes por trás do desenho, por trás da pintura, por trás de todo tipo de arte gráfica que precise, que queira demonstrar o mundo de forma mais realista. Tudo bem até aqui? Vocês podem sempre perguntar, ok? Podem sempre me chamar aí, que eu tô de olho aqui no chat e conforme vocês me chamem, eu também vou falando, vou respondendo. Mas Professor, então, pintura também é? oi? Pintura? Pintura também. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um quadro. Deixa eu primeiro achar ele aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu liberar ele agora aqui. Apresentar. Tá aparecendo para vocês aí? Um quadro? Tá. Tá aparecendo. Esse é o quadro do Rafael. É um grande pintor da Renascença. E ele. Peraí, deixa eu. Aí, agora dá para. Esse pintor, ele foi famoso, assim como Da Vinci, né, que nós veremos daqui a pouco, pela realidade que ele imprimia nos quadros dele. Vocês podem ver aí que as pessoas estão bem proporcionais, né, estão bem desenhadas, que ele conseguiu representar. Peraí, tem gente entrando aqui. Ele conseguiu representar o espaço de uma forma realística. Você olha e você sente que você quase sente como se fosse real. Claro, né, que tem a questão das cores, da pintura e tal, mas você sente assim que ele conseguiu captar bem uma cena, ele conseguiu representar não apenas as pessoas e os prédios proporcionalmente, como ele ainda conseguiu dar essa ideia de fundo, de espaço para a gente. E nisso, dois conceitos já, né? 2 de 4 conceitos que eu vou mostrar para vocês já podem ser trabalhados, que é o conceito de proporção e o conceito de perspectiva. Vocês já ouviram falar nisso, pessoal? A gente acha que é tridimensional, mas na verdade é só bidimensional. Isso. E isso é conseguido com uma técnica. Não é, o cara não tem um dom que ele conseguiu, que só ele nasceu, só os artistas nasceram com esse dom, e por causa disso eles conseguem
criar essas obras. Não, é tudo técnica por trás. O mundo, a realidade, né, a natureza, ela segue padrões, ela segue certas relações. Então, se você domina essas relações, você consegue tranquilamente representar o mundo de forma mais fiel. E isso não necessariamente passa por, não necessariamente passa, de novo, né, por ter esse dom. Você só precisa praticar. Então, deixa eu mostrar aqui outra figura para começar a falar de proporção. Aqui, ó, não sei se vai dar para ver, que está meio pequeno. Ficou meio ruim essa imagem. Mas o que a gente tem aí são duas árvores. Quando você vai representar o desenho de uma árvore, por exemplo, existe uma relação. Ó, vocês estão vendo escrito aqui um Azinho e um Bzinho, né? Tá meio ruim de ver, mas vocês conseguem enxergar que tem um A e um B? Dá para enxergar. Então, se vocês repararem, embaixo aqui está escrito ó, aproximadamente 5/6 de A. Ou seja, uma árvore média, vamos chamar assim, da natureza, ela vai ter uma relação entre o seu tronco e a sua copa. Então, geralmente o tronco vai ser o tamanho de 5/6 do tamanho da copa. Você pode pensar em outros tipos de árvore, ó, como esse aqui, que tem outras relações entre A e B, entre o tronco e a copa. Mas se você fizer uma árvore dessa, que mantém essa proporção entre A e B, vai ficar muito próxima do real. Vai convencer uma pessoa que veja a sua pintura, o seu desenho, o seu quadro. Quando a gente vai para o corpo humano, alguém mais entrou, peraí. Aí. Quando a gente vai para o corpo humano, é a mesma coisa. O corpo humano, ele guarda certas proporções. Esse quadro aqui, esse desenho, eu peguei da internet, né, obviamente, mas ele mostra bem essas relações que são possíveis de se fazer no corpo humano. Aqui você tem um corpo normal, dito normal, né? Aqui você já tem outros tipos de corpos humanos. Mas vocês percebam, ó, que você pode meio que dividir e criar essa relação, essa mesma relação que você criou aqui na árvore, 5/6, você também pode criar aqui no corpo humano. Então, geralmente a regra é essa. O corpo, na mulher, ele vai ter o tamanho de 7,5 cabeças da pessoa que você está desenhando. Então, você tem aqui uma cabeça, aí você conta, ó, 1, 2, 3, vem a área do quadril, mais 1, 2, 3,5 até os pés. A de largura aqui, para as mulheres, vai ser um pouco menor do que 2 cabeças deitadas. Para o homem, essa relação muda. Geralmente, né, nos desenhos humanos, o homem sempre é um pouco mais alto que a mulher. Então, o homem vai ter uma relação de 8 cabeças. A perna dele só vai ser um pouco mais comprida. E a largura aqui nos braços vai ser mais próximo de 2 cabeças deitadas. Então, uma vez que você sabe disso, você consegue, pegando uma régua, uma folha quadriculada, você consegue representar razoavelmente um corpo humano. E a mesma coisa vale quando você vai pensar no rosto humano. Também existem proporções. Aqui, ó, se você dividir o rosto humano, ó, em 12 partes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, você também vai ter mais ou menos em quase todos os rostos humanos essas proporções, ó, entre a distância entre a testa e a linha dos olhos, a distância entre os olhos e o nariz, a distância do nariz até o queixo, a distância entre o nariz e o queixo. Eles vão ter
mais ou menos as mesmas proporções. Se você souber essas proporções, se você decorar mesmo, né? Se você for praticando sempre pensando nessas proporções, você vai conseguir também fazer representar razoavelmente, ou até muito bem, né, conforme a sua prática, um rosto humano. Tudo bem até aqui? Sim, Tudo. Tudo. beleza. Voltando lá para o quadro. Ops. Percebam, ó, que as pessoas, não sei se vai dar para contar, né? E aqui tem muitas pessoas em várias posições. Mas se você medir com alguma coisa que você tenha na mão aí agora, o tamanho da cabeça do. Esse aqui são o Aristóteles e o Platão, se eu não me engano. Eles estão discutindo. Essa cena mostra a Grécia Antiga, né? E o Aristóteles e o Platão discutindo sobre o mundo ideal. Lembra do mito da caverna? Eles estão discutindo aqui essa questão. Se você medir aqui o tamanho da cabeça dos dois personagens que dá para ver melhor, né, que estão no centro, e for contando, vocês vão perceber que essa proporção ela é mantida. Então, eles vão ter mais ou menos o tamanho de 8 cabeças por serem homens, 8 cabeças humanas de proporção, de altura, aliás. E sempre vai seguir essas relações de proporção. Então, quando você pensa em desenho, e aí eu posso até pensar, relembrar alguns de vocês que fizeram os desenhos da bandeira e representaram coisas ali, fizeram árvores, fizeram animais, mas alguns às vezes faziam tipo um passarinho maior que uma árvore. Aí fica complicado, né? Aí fica meio desproporcional. Então, quando você tenta convencer, e a pintura, o desenho, ele também é uma forma de convencimento, fica complicado você convencer o seu espectador quando você não mantém certas proporções. Muito bem. Agora, vamos falar de outra coisa que também é fundamental na pintura e nos desenhos, que é a perspectiva. Cadê? Quando você fala de perspectiva, esse aqui é outro quadro famoso, né, do Da Vinci. A perspectiva... Ai, peraí que caiu uma coisa aqui. A perspectiva, ela serve para nós criarmos esse efeito de fundo, para nós criarmos esse efeito de espaço. O que vocês estão vendo aí agora são dois elementos fundamentais da perspectiva, que é o ponto de fuga e a linha do horizonte. Essa linha do horizonte, ela determina a altura em que o espectador da imagem está vendo a imagem. E o ponto de fuga é para onde está indo para onde estão indo as imagens, para onde estão indo os elementos, imaginando, né, que essa é uma representação que é uma figura bidimensional, mas que está representando um mundo tridimensional. Esse ponto de fuga é para onde iriam as coisas se elas fossem até o horizonte. O nosso olho humano, né, ele enxerga as coisas dessa forma. Ele enxerga as coisas sempre diminuindo conforme vão para o horizonte. Não é à toa que a gente vê um prédio gigantesco, se você vê ele a 10 quilômetros de distância, ele vai estar minúsculo. Porque é assim que o nosso olho funciona. Ele vai diminuindo as coisas conforme aumenta a distância, mas sempre mantendo a proporção entre elas. Então, outro elemento que está aparecendo aqui, mas não está nomeado, são essas linhas diagonais que saem ali do ponto de fuga e que vão até ele. Essas linhas são as linhas... Ai, peraí que eu perdi o nome dela aqui. São as...
são as linhas de fuga. Elas saem do ponto de fuga e vão até a borda do desenho. Vocês estão percebendo aí, tem várias, né? E cada uma delas, se vocês repararem, ela está ligando, está mostrando, está alinhada, aliás, com algum elemento do quadro. Então, tem os tapetes na parede, ó, do lado. Esses tapetes na parede, eles estão todos alinhados e seguindo para o horizonte, de acordo com as linhas de fuga. O teto também está alinhado, de acordo com essas linhas. Então, quando você vai começar a desenhar, você tem que ter a sua linha de fuga, tem que ter o seu ponto de fuga, mas também tem que ter o seu ponto de vista, que não aparece aí. Ou melhor, aí aparece, mas o ponto de vista, ele está diretamente relacionado com o ponto de fuga. Então, por isso que não dá para ver. Ou seja, o seu ponto de vista, nesse caso, é o centro da imagem. Mas poderia ser diferente. O ponto de fuga poderia estar mais à esquerda ou mais à direita. O ponto de vista, ele sempre vai estar no centro, porque é a visão do espectador. Mas o ponto de fuga, ele pode estar mais à direita ou mais à esquerda. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo. Muito bem. Então agora a gente vai começar a desenhar. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Deixa eu posicionar minha câmera aqui. Estão me vendo? Uhum. Sim. Muito bem, eu estou tentando posicionar aqui. Para. Bom, não ficou como eu queria, mas vamos lá. Então, pessoal, para começar, lembram que eu falei de proporção? Deixa eu achar minhas anotações aqui. Ó, quando você fala de proporção, eu peguei uma folha quadriculada que é mais fácil para mim, né? E ela está invertida, o que vai ser um problema sério para eu agora, mas vamos lá. Porque eu sou canhoto e ela está mostrando eu destro. A imagem está mostrando eu destro, mas vamos lá. Para vocês, está mostrando canhoto ou destro? Canhoto. Tá canhoto? Ah, então é só para mim que está mostrando espelhado. Nossa, que merda. Vamos lá. Então, ó, esse papel aqui, ele é muito mais fácil para eu representar a ideia da proporção que eu falei para vocês. Olha só, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos pôr aqui 2 de largura. Então, eu posso fazer um corpo humano. 1, 2, 3. Razoável, um corpo humano de homem, né, nesse caso. Razoavelmente. Aqui é o umbigo. Usando essa ideia de proporção. Ficou meio feio, né? Ficou meio estranho, mas estou fazendo muito correndo. Mas olha só, quando você olha proporcionalmente, 1, 2, 3. Quando você olha proporcionalmente, ele convence, é um corpo humano.
Se você for desenhar uma mulher, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meio. Você também faz. Eu estou fazendo aqui com caneta, mas vocês fazem a lápis, que aí vocês apagam essas marcações. 1, 2, 3. Então a mulher vai ser a mesma coisa. Ela vai ter o rosto um pouco mais fino. Vai ser um pouco mais fino aqui também. Aqui vai a cintura é bem mais acentuada, né? Vocês podem também fazer, praticar aí na casa de vocês. É por isso que eu falei para todos terem lápis e papel na mão hoje. E acaba. Eu não sou um bom desenhista, ok? Então vocês podem dar risada dos meus desenhos. Mas o que eu quero mostrar para vocês essencialmente é a questão da proporção, que usando a proporção, você consegue representar razoavelmente a realidade. Você consegue imitar melhor a realidade. Tá dando para ver aí? Ó, percebam que esses corpos, que eu desenhei aqui bem rapidamente, mas se eu tivesse com calma e paciência e mais prática, é óbvio, né? Eles ficariam muito mais realistas, muito melhor, muito mais bem feitos. Mas dá para enganar bem quando você estiver usando eles no quadro, no desenho que vocês estiverem fazendo. Agora, eu vou tentar fazer rapidamente. Deixa eu pegar um lápis agora. O que eu vou mostrar para vocês é a questão da perspectiva. Eu só falei da perspectiva de um ponto, mas ela pode ter mais pontos. Mas por enquanto vamos ficar só em um. Eita. Ó, eu falei da linha de fuga, da linha do horizonte. Vamos pôr aqui no meio. Do ponto de fuga, vamos supor que esse é meu ponto de vista. Bom, eu vou deixar o meu ponto de fuga um pouquinho mais para cá. Ó. Aí, a partir daqui, eu vou fazer as minhas linhas de fuga. Esse é o meu horizonte. Então, ó... Usando a régua que vocês têm aí, o meu tá meio fora de quadro, né? Mas tudo bem. Eu já tenho algumas linhas básicas para eu trabalhar. Aí eu posso fazer aqui uma mesa, uma mesinha. Essa mesinha, ela vai ter que respeitar esse ponto de fuga aqui, ó. Então, esse ponto de fuga não, nessa linha de fuga. Aí eu posso pôr uma janela aqui. Eu estou fazendo uma sala, né? Uma salinha.
Aqui mais ou menos vai ser... Ai, faltam os pezinhos de trás. Sempre medindo ó, o ponto de fuga, linha de fuga. O outro pezinho. Aí eu vou ter uma janelinha aqui. Aqui vai ser a parede, que tem que estar, obviamente, depois do último pé da mesa, né? Passou um pouco aqui. Aí eu faço as paredes. Faço uma janelinha. Vocês também podem fazer, como eu falei, podem tentar, experimentar aí na casa de vocês. Aqui uma porta. Ó, percebam que o desenho ele vai ganhando volume. Aqui é a parede, né? Aqui eu posso pôr um quadro negro. Ou uma outra janela. Olha só, vai tomando forma o meu quarto. Depois que eu apago essas linhas de fuga, e as outras linhas que eu usei de referência, né? Não, caiu. Eu tenho um quadro, uma representação da realidade mais realista do que era até então, do que você tentar, melhor dizendo, ir pelo rumo e tentar saber se está dando, se está proporcional, se a sua janela devia ser maior, devia ser menor. Aqui eu usei tudo com o ponto de fuga e a linha do horizonte. O ponto de fuga está aqui no centro. E aí tudo é em relação a esse ponto de fuga e essa linha que eu já apaguei, mas que estava mais ou menos aqui. Deixa eu pegar o lápis. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Tudo. Uhum. Sim. Acharam interessante? Uhum. Porque vocês vão fazer isso também. Ó, Ó, eu fiz linha um... de fogo, meu Deus. Oi? Negócio de linha de fogo, não vai ter que fazer? Vai ter que fazer também. Nossa, professor, muito difícil. Eu fiz aqui com um pouquinho mais de tempo, não ficou bom, mas para mostrar o que pode se tornar essa ideia de esse uso das linhas de fuga e tudo. Ó, esse é um desenhinho que eu fiz ontem e a linha de fuga dele tá ali perto da ponta do lápis. Mas o mais legal é que essa é uma imagem 3D, ó. Igual aquelas que vocês veem as pessoas fazendo, que no começo
é estranho, é uma coisa que não dá para entender muito bem o que está sendo feito, mas quando você põe a inclinação certa e sobre o ponto de vista certo, vira um predinho em pé, ó. Mais ou menos, né, nesse caso. Muito bem, pessoal. O que eu quero que vocês façam, o que vocês pratiquem, eu vou passar depois o material lá no Google Class para vocês fazerem isso. Mas o que eu quero que vocês façam é treinar essa perspectiva. A questão da proporção, se vocês quiserem, vocês podem fazer também. Mas eu vou mandar um exercício para vocês praticarem essa ideia da perspectiva. Vocês vão fazer um cenário, que pode ser um quarto, pode ser um ambiente, pode ser uma rua, mas praticando esses elementos, o ponto de fuga, a linha do horizonte, as linhas de fuga, de modo a criar também uma representação mais ou menos realista da realidade. Entenderam? Sim. Sim. Maravilha, gente. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu não vou me estender muito mais. Depois eu vou tentar disponibilizar. Tentar não, vou disponibilizá-la lá no YouTube. E aí vocês assistem lá e vocês podem assistir, ou os outros colegas que não conseguiram assistir vão poder assistir também. E que mais? Estou no celular. Quem precisar, quiser tirar qualquer dúvida, quiser conversar comigo, estou aqui no celular, é só me mandar mensagem. E é isso, gente. Então, muito obrigado e bom fim de semana para vocês aí. Professor, Tchau, professor. Tchau. Obrigada, professor. Tchau. Professor, Oi. qual vai ser a data de entrega? Até a sexta